Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet. Está uma friaca desgraçada aqui em São Paulo, então eu estou aqui todo encapotado usando meu gorrinho que eu comprei na Bolívia, então vocês não julguem a minha aparência, tá bem? Eu estou há um tempinho sem gravar vídeos, mas esperem que vem coisa boa por aí, e eu andei com o tempo um pouquinho curto. Mas eu precisava falar agora sobre a questão que aconteceu da abertura da Copa do Miguel Nicoleles e do exoesqueleto, do moleque lá, paralítico, etc. Porque eu tinha comentado isso no meu outro vídeo, né, no meu último vídeo, comentei que a abertura da Copa ia ser talvez o momento mais bonito da Copa, e foi uma coisa extremamente decepcionante, foi extremamente broxante, não só pra mim, como pra muita gente. Só que é um assunto bastante espinhoso pra mim, porque eu não sou expert em neurociência. Talvez a pessoa mais indicada pra fazer esse vídeo fosse o Yuri, fosse a Júlia Jolie, ou talvez até o próprio Oliveira, que é geneticista, mas talvez lide com isso, o Átila talvez. De qualquer jeito, sou eu que vou falar alguma coisa aqui, porque apesar de eu não manjar muita coisa sobre neurociência, sobre exoesqueletos e sobre essa integração cérebro-máquina, eu manjo um pouquinho de ciência e de meandros do mundo científico, relação entre pesquisadores, isso daí eu manjo bastante. E talvez aí eu possa contribuir um pouco para esse assunto. Vieram me corrigir que não se pronuncia exoesqueleto, se pronuncia exoesqueleto. Do mesmo jeito que uma reação é exógena, né? Um animal exótico, é som de Z, né? Mas desde o meu colégio, eu acho que eu escuto exoesqueleto, todo mundo falando, durante a faculdade era exoesqueleto, então eu vou tentar me policiar, mas vai ser meio difícil mudar essa pronúncia, tá, gente? Eu não sei nem se a pessoa que me corrigiu, desculpa não lembrar seu nome agora, mas eu não sei se a pessoa que me corrigiu falou certo, mas faz sentido pra mim que seja exoesqueleto. Eu vou tentar me policiar, tá? São, sei lá, bons 15 anos aí falando exoesqueleto, vai ser meio complicado mudar de uma hora pra outra. Qual era a promessa do Miguel Nicoleles? Que ele tava falando desde que o Brasil foi escolhido pra ser a sede da Copa do Mundo de 2014. Que um rapaz ou uma menina ia levantar da cadeira de rodas, andar até o meio de campo e dar o chute inicial da Copa. Ainda que fosse com o apoio de pessoas pra não cair, pra não acontecer nenhum acidente. Aí o chute não só foi decepcionante, porque o moleque não andou nada, né, como ainda por cima foi muito mal coberto. Quando eu tava pra fazer esse vídeo, eu acabei lendo um texto do blog Papo de Homem, que foi escrito por um rapaz chamado Pedro Burgos. Aparentemente ele é jornalista, desculpa, não conheço nada sobre ele. O texto dele ficou muito bom, na verdade. Então eu vou acabar comentando sobre ele mais vezes aqui no meu vídeo, porque ele ficou realmente muito bem escrito. E ele começa o texto dele justamente argumentando isso, que ele já acompanha o trabalho do Nicoleles há muito tempo, que ele já ia em palestras do Nicoleles, lia os artigos, via as entrevistas e tal, acompanhava, um ardoroso fã, e à medida que ele foi estudando mais o assunto, ele foi vendo que a única razão dele poder se decepcionar era o próprio Nicoleles. No começo ele também achou que era a Globo que tinha feito uma cobertura horrorosa do momento, mas as imagens são fornecidas pela FIFA, não pela Globo. A própria Globo, eu assisti esse pedaço, né? Eu liguei justamente pra ver isso daí. O Galvão Bueno tava lá, eles pediram pra reprisaram umas 3, 4 vezes aquele momento, porque o Galvão falou, olha que pena, a FIFA resolveu mostrar o ônibus da seleção de não sei quem lá e não deu valor pra descoberta do cientista e tal. Ainda o Ronaldo falou que tinha ido lá e tinha falado com o rapaz que fez o teste, que era paralítico, etc. Então a Globo não foi responsável pela péssima cobertura que foi feita, né? Isso daí é culpa da FIFA. E o próprio Nicoleles culpou a FIFA, falou que a FIFA não deu a importância devida. Ele tinha comentado que a FIFA tinha permitido 30 segundos de demonstração, o que é uma coisa realmente muito curta, e na verdade ele tinha conseguido fazer uma demonstração simplificada em 16 segundos, e esses 16 segundos a FIFA mostrou 4 ou 6, sei lá. Teve uma resposta da FIFA para essa argumentação do Nicoleles. A FIFA falou que tudo que tinha sido mostrado nos bastidores, na prévia, era o que estava combinado, era exatamente aquilo que o Nicoleles mostrou. O moleque não ia andar até o meio do campo, o moleque não ia dar passo nenhum, não deu passo nenhum nos ensaios, e ela falou que a festa da abertura ou toda a cerimônia já estava toda concatenada quando eles ficaram sabendo da história do Nicoleles, então eles tentaram encaixar ali no meio, uma história que a meu ver tá bastante mal contada, aliás. Aí eu já não sei se foi a FIFA que disse essa justificativa ou se deduziram que era porque ia estragar o gramado, e aparentemente, sei lá, o Cirque du Soleil, a Cláudia Leite e, não sei, a Jennifer Lopez juntas pesam mais do que o exoesqueleto também, então não sei se esse negócio de estragar o gramado faz sentido, então eu não tenho ideia do que possa ter sido, tá? Aí eu encontrei um texto, também vou deixar linkado aqui embaixo. Ele percebe que a maneira de se referir à abertura da Copa mudou um pouco desde o começo do ano até alguns dias antes da Copa. No começo do ano tava tudo aquilo que falou, né? Vai levantar a cadeira de rodas, vai andar até o centro, vai chutar a bola. Alguns dias antes da Copa, eu tava falando que os testes clínicos tinham dado certo, que o rapaz ia dar um chute inicial na bola, movimentando o exoesqueleto somente com a atividade cerebral, exatamente como tinha sido feito no laboratório. Ou seja, já não estavam mais falando de levantar de cadeira, de andar, estavam falando só de dar um chute.
chute. E horas antes da abertura, perguntas e respostas, né, numa FAQ que eles mandaram à imprensa, Projeto Andar de Novo, ele falou assim que não podemos revelar detalhes respeitando o contrato de confidencialidade assinado com a FIFA. Quer dizer, já não explicaram mais nada, né? O que não fazia sentido se eles já estavam falando disso antes, né? Isso se esse texto aqui que eu tô lendo aqui estiver certo, né? E essas realmente terem sido notificações reais. Eu tentei procurar elas na internet e não achei. Então, também pode ser que não tenha sido bem assim. Culpa da FIFA? É possível. Talvez a FIFA realmente não tenha se interessado em abrir mais tempo para fazer a demonstração, e aí eles tiveram que encurtar, e aí, para não decepcionar as pessoas, eles começaram a lançar essas notas com atividades cada vez mais simples. Ou pode ser também que, e essa que é a grande discussão que está sendo feita, que o Miguel Nicoleles não tenha tido tempo de fazer aquilo que ele tinha prometido. E aí ele acabou tendo que apresentar o que deu. Uma coisa com certeza mudou. A grande sacada do Nicoleles, que foi aquele artigo que catapultou a fama dele, que eu acho que, se não me engano, foi em 99 que ele publicou, era mostrando que com os eletrodos implantados no cérebro do macaco, ele conseguia fazer os movimentos, acho que de um braço mecânico, apenas com a força do pensamento. Ou seja, o macaquinho controlava o braço como se fosse um braço dele mesmo. Ele tinha conseguido traduzir esse impulso elétrico do cérebro, identificar o lugar do cérebro da onde saíam os impulsos nervosos para locomoção de algum membro, juntou uma quantidade de neurônios suficiente dentro do eletrodo para fazer um sinal relevante o suficiente para conseguir formar uma corrente elétrica, e isso conseguiu movimentar uma mão mecânica. Isso já foi assim uma coisa inacreditável. Esse foi o artigo, acho que o mais famoso do Nicoleles, e que foi o que fez, inclusive, com que ele ganhasse toda essa projeção que ele tem hoje. O cara do Papo de Homem aqui do blog falou que os macaquinhos que tinham os eletrodos implantados morriam, sei lá, um mês depois. Eu não consegui encontrar nenhuma fonte que confirmasse essa informação, então eu não vou nem abordar ela aqui. O que eu li foi que colocar os eletrodos dentro do cérebro é muito invasivo, muito delicado, tem que ser feito com meses de antecedência, e se desse algum problema, não ia dar tempo de trocar o paciente. Inclusive, ele ia ter problemas com comitês de ética, um monte de coisa assim, isso daí a gente sabe que ia ser meio complicado. Então, o que acontece? Ele mudou de estratégia e ele resolveu usar o que eles chamam de EG, né, eletroencefalograma, um capacete de tecido cheio de eletrodos externos mesmo, mas que, graças ao fato de serem externos, então você tem cabelo, pele, músculo, osso, impossibilitam um contato tão rápido e tão eficiente entre a interface cérebro-máquina. Enfim, não era um tipo de comunicação tão delicada quanto ele tinha conseguido com os macacos, mas era uma coisa mais fácil e rápida de fazer. Inclusive porque essa tecnologia de usar o capacete com eletroencefalograma já existia. Algumas empresas já tinham desenvolvido isso daí, como por exemplo o Mindwalker. Mindwalker é um projeto, se não me engano, desenvolvido por islandeses ou, enfim, escandinavos, né, o pessoal lá do norte da Europa, e acho que a Itália também, que começou em 2009, se não me engano, e terminou em 2012. Deixa eu ver aqui, terminou em 2012, que tinha dado bons resultados com alguns pacientes também que precisavam se locomover através de exoesqueletos. Tem vídeos disso daí também na internet, eu vou colocar alguns links aqui embaixo, em que as pessoas que usavam o exoesqueleto ainda precisavam usar muletas, e ainda tinha que ter alguém controlando parte da máquina. Eu não entendo direito isso daí, não é a parte que eu vou entrar nesse vídeo. Mas então, qual que ia ser a grande inovação do projeto Andar de Novo do Nicoleles, sendo que o grande pulo do gato da pesquisa dele, ele não ia conseguir realizar, ele não ia conseguir abrir a cabeça do sujeito, colocar os eletrodos lá e fazer ele mexer as pernas. O grande pulo do gato é porque o exoesqueleto que o Nicoleles estava desenvolvendo tinha sensações táteis, ou seja, eles conseguiam fazer um bypass, alguma coisa assim, entre algumas células eletrônicas sensíveis que iam ser colocadas na sola do pé e, enfim, ao redor do pé, e conectar elas com algumas terminações nervosas de áreas em que o paciente ainda tinha condições de controlar, tá? Então, acima da cintura. Isso enganava o cérebro de alguma forma, que fazia com que o paciente pensasse que era a própria perna que estava sentindo, ou seja, o paciente tinha uma sensação de toque com essa perna mecânica, que é uma coisa extraordinária. Isso daí não é pouca bosta, ainda que outros laboratórios estivessem fazendo coisas muito parecidas. Então, basicamente, a inovação do Nicoleles ia ser fazer com que o paciente conseguisse se mover usando instruções cerebrais, ou seja, ele ia dar a instrução e a perna ia mexer, e ele ainda por cima ia conseguir sentir esse tato, esse contato com o chão ou com a bola e etc. O que aconteceu? Aconteceu uma saraivada de críticas contra o Miguel Nicoleles. As que ficaram mais conhecidas foram a revista Piauí, o Diogo Mainardi da Veja, né, fizeram críticas parecidas, basicamente dizendo que o Nicoleles inventou algo que já tinha sido inventado, que já tinham outros laboratórios fazendo a mesma coisa, que o Nicoleles estava gastando dinheiro à toa porque não precisava. O que eu acabei de explicar para vocês não se configura, tá? Não é verdade. Isso daí é uma ignorância do Diogo Mainardi, que eu também não estou muito surpreso. O Diogo Mainardi, até a gente pode dizer que ele tem alguma questão pessoal envolvida nisso, né? Ele tem algum sentimento
comprometimento pessoal porque ele tem um filho que tem paralisia cerebral. Então talvez ele seja uma pessoa mais sensível a promessas não cumpridas. Sei lá, não sei. Eu acho que é só porque ele é babaca mesmo. O negócio se desenrola por causa da grana que foi desembolsada para esse projeto do Nicoleles. Bom, a pesquisa dele vem desde 2001, ou seja, tem aí seus 13, 14 anos, mas o projeto Andar de Novo foi criado só em 2007. Aí eu não consegui achar informação no site do FINEP, que é a fundação de apoio à pesquisa tecnológica que está financiando esse projeto, que é linkado ao governo, né? Eu não achei essa informação de quando começou esse projeto. Então eu não sei se o dinheiro que eles desembolsaram foi desde 2007 ou se foram só os últimos 17 meses que todo mundo fala aí, que foram o tempo que o Nicoleles teve para desenvolver esse exoesqueleto. O montante foi 33 milhões de reais, que é um montante muito voluptuoso, uma quantia muito significativa. E pelo que eu entendi, esses 33 milhões foram dados para ele desenvolver nesse último ano e meio que ele tinha antes da abertura da Copa. Foi aí que ele conseguiu montar o exoesqueleto em si. A metodologia ele já tinha prontos antes, tá? Só faltava dinheiro para colocar o maquinário de robótica mesmo, para fazer o pessoal desenvolver o robô. Aí é que eu comecei a entender parte das críticas que estavam sendo feitas, né? Virou debate político isso daí. A revista Piauí nem tanto, porque eu não sei direito qual é a posição da revista Piauí. Agora, o Diogo Mainardi, que a gente sabe que ele é antigovernista, né? Anti-PT total, assim. Assim como o Reinaldo Azevedo também, que fez críticas ao trabalho do Nicoleles, que eu vou falar daqui a pouco. Então, ficou uma coisa meio assim, sabe? O Nicoleles está sendo financiado pelo PT, que é o governo, que está querendo ganhar voto para poder se eleger de novo, e vai usar esse projeto como plataforma eleitoral, né? Para dizer, olha o que a gente fez, etc e tal. E isso gerou a raiva de um monte de gente, porque aparentemente o Nicoleles, eu não sei se ele é petista, eu não sei se ele é governista. Até o Roger do Traje a Rigor entrou nessa discussão, ofendendo o Nicoleles também. Eu vou deixar aqui embaixo um texto também com todos os prints e tal. Não sei se vocês viram aquele meu vídeo, Quem Paga a Ciência no Brasil. Se vocês não viram, vejam. Ele é fundamental para vocês entenderem o que eu vou explicar daqui pra frente, tá? Mas trocando em miúdos, aquele vídeo fala que a grande maioria do financiamento para pesquisa no Brasil, maioria esmagadora, é dinheiro público. E sempre foi assim. Teve umas mudanças aí do governo FHC pro Lula, tal, não sei o quê. Não vou discutir isso daí, tá? A questão é que a verba para pesquisa no Brasil inteiro vem de origem pública, tá? Salvo raríssimas exceções. Então, independente de quem fosse o presidente em questão, independente do partido que esteja no governo, isso ia acabar acontecendo se o Nicoleles tivesse a mesma capacidade de dialogar com governantes de outros partidos, tá? Então, quer dizer, se tivesse, sei lá, o PSDB no governo, o PMDB no governo, bom, o PMDB tá sempre no governo, PSC no governo, PP no governo, PQP no governo, o Nicoleles, se ele quisesse ter 33 milhões de dólares, e é isso que um pesquisador tem que fazer, ele tem que saber mendigar dinheiro, porque é isso que se faz no Brasil e no mundo, ele ia ter que negociar. Claro, tem o currículo dele, todo esse desenvolvimento de pesquisa que ele faz desde 99, ele cagou na cabeça de alguém pra chegar onde ele chegou? Não sei. Aí são detalhes que eu teria que conversar com o próprio Nicoleles, conversar com outros professores pra saber. Eu não tenho condições de correr atrás disso, tá? Se ele foi desonesto, se ele, sei lá, roubou o trabalho de alguém, isso eu não sei. Mas eu sei que pra você conseguir financiamento no Brasil, e em qualquer lugar do mundo, mas vou falar só do Brasil, quem não chora, não mama. Se o Nicoleles conseguiu 33 milhões do FINEP, é mérito dele. Eu vou colocar aqui embaixo também um link de um texto de um outro professor, que é um professor da UFRJ, que trabalha nas ciências biomédicas também, que ele fala que o Nicoleles ganhou de 33-1 pros cientistas que trabalham com medicina no Brasil. O Nicoleles ganhou 33 milhões e o máximo que um cientista ganha com algum projeto temático, alguma coisa assim, é 1 milhão. Paciência. E o que eu posso dizer nessas horas, o mundo científico é uma guerra. Tem um monte de gente querendo puxar teu tapete. É meritocracia, é política, o seu currículo brigando com o currículo do outro, é um embate de egos, é você saber lidar com as pessoas, e isso é parte do jogo científico. É legal, é gostoso? Não é. Mas o mundo é assim e não é agora que vai mudar. E a ciência tem funcionado muito bem, obrigado, dessa forma. Porque essa puxação de tapete alheia entre laboratórios que faz com que um tente pesquisar mais que o outro, que faz com que um tente quebrar as ideias do outro e faz com que a ciência avance. Então, se o Nicoleles conseguiu 33 milhões de reais e você não conseguiu, o choro é livre. A menos que me mostrem que o Nicoleles foi efetivamente desonesto, sabe? Que ele roubou o trabalho de alguém, que ele apunhalou alguém pelas costas, enfim. Mas se não... E isso não tem a ver com o CPT, CPSDB, CPMDB. Ah, mas o Nicoleles era amigo do pessoal do PT. Enfim, pode ser. Mas ele também poderia virar amigo de pessoal de outro partido, se fosse outro partido que estivesse no poder. Aí o pessoal veio falar, ah, mas o Nicoleles ele desenvolveu com pesquisadores do mundo inteiro. Ele mesmo é professor da Universidade de Duke lá nos Estados Unidos. E ele fica falando que quem desenvolveu a pesquisa foi o Brasil. Parte da pesquisa foi desenvolvida no Brasil, lá inclusive no Instituto lá de Natal, que depois eles brigaram feio também. Parte foi desenvolvida nos Estados Unidos, outra parte acho que foi na Suíça, não sei, tem um monte de países envolvidos, mas não importa.
importa, isso é muito comum no meio científico, mas você teve uma parcela representativa da pesquisa que foi desenvolvida no Brasil e o cabeça, o pesquisador-chave, né, o mais importante da pesquisa, ele é brasileiro. Agora, falando do que o Reinaldo Azevedo falou, fez vários textos, eu vou deixar aqui embaixo o link com todos os textos do Reinaldo Azevedo sobre o Nicoleles, estão dos mais novos para os mais velhos, então vocês leiam de baixo para cima, tá? Dizendo basicamente, resumindo, que o Nicoleles prometeu e não cumpriu, dizendo que ele foi muito midiático, né, que ele fez muito propaganda de uma coisa que ele não pôde cumprir. E ele também, assim como o Diogo Mainardi, assim como o Roger, assim como a revista Piauí, tomaram pedradas do Nicoleles no Twitter. Ele foi realmente bem incisivo com ele, até com algumas respostas bem, assim, alto nível. E o Reinaldo Azevedo acabou respondendo ao Nicoleles com um jeito de empáfia, assim, uma maneira um pouco superior, dizendo que ele não tinha duvidado da qualidade técnica do Nicoleles, que ele não tinha duvidado da capacidade intelectual do Nicoleles ou da sapiência dele na área médica, ele tinha apenas questionado a questão midiática. E isso, aquele Pedro Burgos lá que escreveu o texto do Papo de Homem que eu tinha comentado no começo, também falou. O Nicoleles, ele foi muito reativo às respostas. Qualquer crítica, ele estava respondendo com tijolada. E isto é um mau sinal. Desculpe falar, mas é um mau sinal. Esse nervosismo, essa necessidade em lavar roupa suja em mídia social, assim, tudo bem, ele tá dando uma satisfação às críticas, mas isso não é uma boa coisa. Isso dá uma impressão, dá um aspecto de insegurança e de uma necessidade de autoafirmar o próprio trabalho. A crítica mais procedente que fizeram com relação ao Nicoleles, do ponto de vista acadêmico, é que ele não publicou numa revista científica o resultado da sua pesquisa com esse exoesqueleto, que ele só teve 17 meses para fazer, se não me engano, e que ele tinha realmente que ter publicado primeiro a pesquisa científica dele para os pares, para revisar, para ter certeza, e depois feito uma demonstração na mídia, ou enfim, para o público em geral. Inclusive porque o pessoal falou, ele pode ser inclusive que nem o moleque tenha chutado a bola, pode ser que tenha sido uma programação de computador e aquilo tudo tenha sido um fake. Não há garantias de que é verdadeiro porque não foi publicado cientificamente. Nesse ponto eu tenho alguma pequena experiência pessoal, até uma coisa que é realmente não adequado acontecer. Ele tinha 17 meses, ele tinha um prazo fixo para terminar de fazer um procedimento que é complexo, que não é fácil, para desenvolver um maquinário, fazer os testes, enfim, não é uma coisa tão rápida assim. Outra, é muita gente no mundo pesquisando a mesma coisa, e nessa área inclusive de robótica, de tecnologia, de mecatrônica, você precisa resguardar patente, você tem um monte de coisa que você tem que manter em segredo, que você não pode revelar de qualquer jeito, tem toda uma dor de cabeça para lidar com isso, que não é uma situação simples de você conseguir pontuar em 140 caracteres no Twitter. O Nicoleles, ele muito provavelmente ele acabou se enrolando com a própria corda em algum momento, mas ele não morreu, ele não chegou a se enforcar. Ele conseguiu, num prazo muito estreito, apresentar alguma coisa. E alguma coisa bastante real, porque eu não acredito nessa história que eles falaram de que o moleque fingiu o chute, que na verdade foi uma programação de computador. Você tem um monte de demonstrações que foram feitas nos bastidores antes, tem todos os vídeos, eu vou colocar todos linkados aqui embaixo, mostrando o rapaz andando mesmo e que aquilo lá era uma coisa possível. Precisava de tempo, talvez. Tempo que talvez a FIFA tenha cortado. Mas pra fazer aquilo que ele tinha prometido, que era o rapaz levantar da cadeira de rodas, andar até o centro do campo, chutar a bola como um brasileiro, ele falava isso, né? Que ele ia chutar a bola como um brasileiro, ou seja, não ia ser de uma maneira dura e robótica, assim, né? Talvez pra isso realmente tenha sido uma promessa muito fora da realidade pro prazo que ele tinha. Só que acontece o seguinte, para ele conseguir esse dinheiro, esses 33 milhões, você tem uma contrapartida disso daí. Eles não te dão dinheiro à toa. Nenhuma agência de fomento do Brasil te dá dinheiro à toa. Todas elas implicam em você ter um serviço de divulgação científica ou você ter publicações de alto impacto e colocar o agradecimento lá para a instituição. E o retorno, no caso, do Nicoleles, foi aparecer na Copa do Mundo. Não sei se foi ideia do Nicoleles também, porque ele é fanático pro futebol, né? Então talvez essa questão da Copa do Mundo tal fosse uma coisa perfeita. Eu talvez acho que seria mais interessante ter deixado para as Olimpíadas, não sei, porque 2 anos a mais ia fazer com que ele tivesse mais tempo de fazer essa pesquisa. Tem a prestação de contas numa das reportagens do Estadão, vou colocar aqui embaixo, inclusive. Acho que ele não gastou todo esse dinheiro ainda. E você tem também essa questão dos concorrentes, né? Ele não podia liberar com tanta facilidade assim o que já estava sendo feito ou alguma coisa assim. E se você for parar para ver, e se você for parar para pensar no que o Nicoleles e toda a equipe, né, foram capazes de fazer em 17 meses, eles conseguiram um feito extraordinário. Eles conseguiram fazer o rapaz andar, ainda que de maneira meio tortinha, conseguiram fazer o rapaz chutar a bola, e o rapaz falou que ele sentiu a bola na ponta dos dedos, sabe? Ele conseguiu ter sensibilidade para chutar a bola. Isso é uma coisa extraordinária, tá? Ainda que não tenha sido demonstrado de maneira muito adequada lá na abertura da Copa. E fazer uma coisa melhor do que o Nicoleles fez, ele não ia conseguir nem com 3 vezes o dinheiro, nem com 10 vezes. Com aquilo que eu falei, se não me engano, ele nem gastou todo o dinheiro que ele ganhou. Ele precisava de tempo. E nem todo o dinheiro do mundo ia fazer mudar a data da abertura da Copa. Então não tinha o que fazer. Você
tá trocando tudo que você tem por tempo, e o tempo não existe. Então não adianta você dar mais recursos, mais gente, mais mão de obra, que isso não vai fazer diferença. O projeto vai continuar. O Nicoleles publicou agora, recentemente, um artigo na Nature também super interessante, falando de conexão cérebro a cérebro, né? Então ele conseguiu fazer com que um ratinho transmitisse o pensamento pro cérebro de outro ratinho. Eu vou deixar linkado aqui embaixo também. E aí vamos para algumas outras críticas que fizeram ao Miguel Nicoleles. Uma delas é da relevância da pesquisa dele mesmo, não da inovação, mas da relevância mesmo, né? Para que um cadeirante ia precisar de um exoesqueleto? Um jornalista que também é cadeirante, vou deixar linkado aqui embaixo, fez a pergunta para acho que 10 cadeirantes. As respostas oscilaram entre alguns que acharam fantástico, genial, e que qualquer incentivo, pesquisa nessa área é boa, e teve aqueles que falaram que isso daí é só um jeito de gastar dinheiro e mostrar que tá preocupado para ficar famosinho, mas que na verdade não vai ajudar, porque o que vai ajudar mesmo é pesquisar um célula-tronco, sei lá, adaptar melhor o mundo aos cadeirantes, enfim. Uma das críticas é que é um trambolhão, que ele é uma coisa muito grande, que ele não vai caber no banheiro, que você não vai ter como ficar se locomovendo sem ele, você não pode dormir com ele. Outros falaram que é bom porque faz com que você se exercite um pouco, evita escaras. E a crítica mais violenta é que ele é caro pra cacete e que só bilionários paraplégicos vão conseguir ter acesso a isso. E na boa, eu não sou um cadeirante, tá? Eu não sinto as coisas que um cadeirante sente. Eu morro de medo de virar cadeirante. Então, longe de mim querer insinuar ou sugerir como que um cadeirante deveria pensar ou enxergar o mundo, porque isso é uma coisa extremamente pessoal. São das alegrias e tragédias pessoais de cada um. Mas na boa, vai. Isso não é argumento pra você não desenvolver uma tecnologia. Uma coisa é você não conseguir realizar um feito porque não existe como, porque não existe tecnologia, porque é mágica, porque não dá. Outra coisa é essa possibilidade existir, mas estar inacessível. São coisas completamente diferentes. O simples fato de existir a possibilidade de você voltar a andar é uma coisa extraordinária, é uma coisa incrível, sabe? E tudo barateia com o tempo. É óbvio, no começo vai ficar caro. Quem comprou o primeiro carro, o primeiro avião, quem garante que o governo não pode criar um plano, às vezes no futuro, quando baratear essa tecnologia e distribuir isso daí para alguns cadeirantes que possam, sabe? Você entra na fila para conseguir um desses. Essa concorrência que tá tendo entre os laboratórios, isso daí é ótimo, porque pode baratear o preço desse exoesqueleto quando isso for lançado no mercado. Tem que ser muito tacanho ou recalcado para dizer que é besteira desenvolver esse tipo de tecnologia porque ela vai ficar cara demais, sabe? Desculpa, é a única maneira que eu consigo enxergar isso daí, tá? Essa tecnologia, ela é importante sim, ainda que isso esteja disponível no futuro só para os nossos bisnetos, mas alguém tem que fazer isso, alguém tem que começar essa revolução. Então eu acho besteira questionar a relevância dessa pesquisa. Outra coisa que o pessoal veio falar era o pessoal dos grupos defensores dos animais, porque essas pesquisas são feitas em macaco rezos, e um monte de macaco morreu, e o macaco tinha que ter a tampinha da cabeça aberta e colocar os eletrodos lá dentro. E quando teve essa apresentação que não foi exatamente aquilo que as pessoas esperavam, veio gente falar que mataram o macaco à toa, tá vendo como não vale nada, pesquisa científica com animais é um retrocesso, blá 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 blá. O negócio é o seguinte, pesquisa científica hoje ou é assim ou não tem. Fim, ou matava o macaco, ou não tinha pesquisa. Se você discorda disso e você acha isso imoral e antiético, não adianta ficar fazendo post de tortura no Facebook ou ficar quebrando e invadindo o laboratório. O que você tem que fazer é torne-se um cientista e desenvolva métodos alternativos, que eu posso ter certeza que qualquer cientista vai adorar a usar um método alternativo para não ter que ficar matando macaco. Enquanto isso, é um mimimi, é choro de quem não sabe o que fala, de quem nunca fez ciência na vida. Bom, para concluir, a minha opinião sobre o Nicoleles, tá? Eu não conheço o Miguel Nicoleles, eu não conversei com ele, eu não quero ser leviano com ele, não quero ser injusto com o Nicoleles, mas a minha impressão é que ele sonha muito alto, e isso não é uma crítica. Ele fez do sonho dele o maior objetivo de vida dele, ele possui uma ambição muito grande e ele possui um orgulho muito grande. Ambição e orgulho são duas coisas que podem alavancar a carreira de um pesquisador ou de um cientista para o ápice que ela pode chegar. Só que essas duas pequenas coisas também podem ser a ruína de um pesquisador se ele não souber lidar com elas. E quanto mais você cresce na carreira científica, a ambição e o orgulho começam a ser sentimentos que você precisa equilibrar na sua cabeça, que todo cientista de sucesso tem que equilibrar. Eles precisam ficar mentalmente se policiando o tempo inteiro. Essas brigas todas que aconteceram entre ele e os pesquisadores lá do Instituto de Natal, que o Nicoleles tinha inclusive ajudado a construir, tudo isso daí envolve orgulho, envolve ambição. Você tem que tomar cuidado com a sua ambição para você não forçar a barra, para você não dar um passo maior que a perna. E você tem que tomar cuidado com o seu orgulho para você não afastar as pessoas ao invés de aproximá-las, para você não... E essa interface mídia
mídia-ciência é uma interface muito delicada, é mais delicada até do que a interface cérebro-máquina. E se você faz alguma cagada envolvendo a mídia, o meio científico é implacável, implacável. Eles vão pisar na sua cabeça. E é assim que a ciência anda e é assim que as coisas funcionam. O Nicoleles trabalhou muito, eu sei disso porque eu também tenho acompanhado o trabalho dele faz alguns anos. Acredito que ele tenha caído do cavalo algumas vezes, tenha tido algumas decepções no decorrer desses, sei lá, 13 anos que ele tá fazendo isso. E como todo pai, ele acaba ficando puto da vida quando alguém fala mal do filho dele. Mas ele precisa aprender a ponderar melhor como que ele responde às críticas, quando essas críticas não são levianas. Por exemplo, a crítica do Diogo Mainardi foi leviana, foi ignorante. A crítica do Reinaldo Azevedo foi um pouquinho mais light, ele talvez não precisasse ter pegado tão pesado com o Reinaldo Azevedo. Não que o Reinaldo Azevedo não seja campeão em escrever besteira, mas eu sei como é difícil lidar com isso, porque eu tô o tempo inteiro me comunicando com o público em geral e com uma quantidade de pessoas razoável. Então isso é uma coisa muito delicada, qualquer coisa que você faça, besteira, etc., vai ser cobrado, vai ser jogado na sua cara. Muitos professores que eu conheço, muitos, tiveram contato com a mídia uma vez só, ou duas. E foi traumático. Traumas dos mais diversos motivos que um dia eu explico. E agora não querem ter mais nenhum contato com a mídia. O que é um problema, tanto para a população em geral, que fica sem saber o que esse pesquisador está fazendo, quanto para o próprio pesquisador, porque ele vira um pesquisador invisível do ponto de vista nacional. Então eu espero que o Nicoleles não se traumatize com essas críticas que ele está recebendo e que ele aprenda com isso para ter mais cautela nas próximas aparições que ele fizer. O fato do Brasil inteiro estar discutindo isso, a meu ver, já é uma vitória, porque antes disso, eu e mais uma meia dúzia de gato pingado sabíamos da pesquisa do Nicoleles, mesmo ele saindo na capa da Scientific American, na capa da Science e dando entrevista em vários meios de comunicação. Miguel Nicoleles, se resolver ver o meu singelo vídeo, parabéns pelo seu trabalho. E eu já digo aqui que eu não estou nem um pouco interessado em quem vai fazer o paralítico andar. Eu vou ficar feliz e eu me importo é de ver ele andando com o controle cerebral e sentindo o tato nos próprios dedos do pé. Se for a equipe do Nicoleles que vai fazer esse grande salto, então eu fico ainda mais feliz. Bom, era isso que eu tinha para falar. Obrigado pra vocês aí. Falou.